O Ecologia Integral de hoje está em Jacareí para falar do bioplástico, um material que promete não agredir a natureza. E nós viemos até uma fábrica da cidade para conhecer uma empresa que aposta nesta tecnologia. Você ficou curioso? Então vem com a gente. Quem nos recebeu e apresentou o projeto foi Fernando Piovesana, fundador da empresa. Fernando, muito obrigado, por participar aqui do nosso bate-papo. Eu que agradeço. Para a gente já começar entendendo, o que é o bioplástico? Bioplástico é uma resina, o que nós fazemos pelo menos, é uma resina completamente orgânica e totalmente biodegradável em ambiente natural, seja ele na terra, na água doce ou água salgada. Ele vai biodegradar pela ação das bactérias decompositoras que existem nesse ambiente, assim como se fosse uma casca de fruta, qualquer material orgânico, mas ele tem as características similares ao plástico convencional. O plástico a gente tem que entender que ele é uma característica e não um material. Então, é tudo que pode ser moldado através da ação de temperatura e pressão. E aí ele assume uma forma que vai ficar por essa forma ad eterno. Então essa resina que a gente faz, que nós produzimos aqui, ela tem as mesmas características do plástico convencional, só que feita completamente livre de fontes fósseis. É um processo completamente orgânico, feito através de uma fermentação microbiológica, e aí a gente obtém essa resina e ela pode ser aplicada na indústria normalmente. Legal. E o que é possível produzir com esse bioplástico? São vários produtos, várias embalagens, ou ele tem alguma limitação? Através dos processos que a própria indústria já tem hoje, seja ele por injeção normal, injeção por termomecânica, injeção a sopro, extrusão e assim vai, pode ser processado exatamente pelo mesmo maquinário que a indústria faz hoje. Então qualquer material que hoje é feito com plástico de origem de petróleo, ele pode ser feito também com essa nossa resina. Legal. E para a gente poder entender, como que está o processo do bioplástico, como que vocês estão encaminhando, há quanto tempo vocês já estão com esse projeto aqui? A gente começou há 4 anos atrás, vamos completar agora no final do ano 4 anos. Começando apenas com uma ideia. Então a ideia era trazer uma solução ambientalmente correta para a indústria plástica, que é uma das que mais poluem hoje no mundo. E desde lá a gente vem desenvolvendo formas de fazer novos protocolos de produção desse material e também baratear o custo. Essa resina, nós não estamos inventando a roda aqui, já é uma resina que é estudada na América do Norte, na Europa e na Ásia principalmente. Nós somos, como você disse, pioneiros na América Latina, mas o custo de produção dessa resina ainda é bastante alto mesmo lá fora. Então os protocolos que a gente desenvolve aqui aproveitam resíduos orgânicos das indústrias de alimento e de bebidas para fazer essa fermentação microbiológica. Falando em termos bastante comuns, assim, é como se a gente pegasse uma bactéria, sobrealimentasse essa bactéria, ela vai engordar e essa gordura que ela produz ali dentro da célula dela é o bioplástico que a gente consegue extrair e transformar em matéria-prima para a indústria. E como que funciona, a retirada desse material orgânico, desse material que é feito, a partir depois da bactéria? Como que funciona esse material? De onde ele é tirado exatamente? Inevitavelmente a gente tem que matar essa bactéria, Então ela é uma bactéria que não tem nenhuma nocividade, ela é uma bactéria encontrada na natureza, mas a gente tem que destruir essa bactéria para conseguir chegar dentro dessa gordura que está dentro da célula dela. Então tem alguns processos, a gente tenta fazer um processo completamente livre de solventes e de qualquer agentes químicos tóxicos hoje, para manter o nosso processo mais verde, o mais ambientalmente correto possível. E para isso a gente está usando também a ajuda do Senai para esse desenvolvimento. E aí a gente consegue destruir essa capa ali de proteína, que é a parede celular, e extrair esse bioplástico de dentro da bactéria. E é um processo muito mais demorado que o do plástico convencional? Hoje é um processo completamente diferente. Para a fabricação é um processo completamente diferente. O plástico ele é feito através de solventes e de agentes químicos bem tóxicos, por sinal, mas totalmente provenientes do petróleo. E a gente usa um processo completamente paralelo, é mais ou menos como se a gente fizesse cerveja ou iogurte, algo assim. Uma fermentação microbiana. Então, não tem nada a ver o processo de produção com o do plástico convencional. Já no processo de fim de vida que a gente diz, ele é muito mais curto.
Então o plástico convencional ele vai levar 500, 800 anos para se biodegradar, dependendo da resina. O nosso vai biodegradar naturalmente de 6 meses a 1 ano. E como que funciona o projeto para apresentar às empresas, apresentar o bioplástico para as empresas? São para grandes empresas ou para pequenas? Como que funciona assim, esse Hoje processo? as empresas são muito cobradas, principalmente por relatórios de ESG, né, e por objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU também. Todo mundo quer se adequar a esses objetivos. Então a gente tem conversado muito facilmente com empresas de médio e grande porte para oferecer esse material e está sendo muito bem recebido, né? Então empresas de grande porte, assim como da área de alimentos, bebidas, cosméticos, até itens mais duráveis, têm nos recebido muito bem e têm embarcado nessa jornada com a gente. Então eles compram mesmo a ideia e têm muita vontade de usar essa alternativa que é naturalmente mais amigável para o meio ambiente do que o plástico convencional. Já tem uma previsão aí de quando que vai começar a ser fabricado esse plástico para ele ir para as empresas, para de fato começar a ser veiculado, né, a rodar aí nas empresas? Hoje a gente está em escala piloto, então essa planta que a gente está vendo aqui atrás, ela tem o objetivo de fazer amostras e fazer testes para oferecer à indústria, e a partir do momento que a indústria aprende a usar esse bioplástico no lugar do plástico convencional, a gente já abre caminho para o mercado, e aí o nosso objetivo agora é ir ao mercado também, buscar investidores para trazer dinheiro para a gente montar uma planta de fabricação. A gente espera que no próximo ano a gente já tenha uma capacidade produtiva aí para já ter esse material no mercado, aí algumas empresas usando ele como embalagens e outros itens. Algumas empresas que se interessaram por esse material são empresas aqui do Brasil ou são de fora? Principalmente do Brasil. Então a gente tem conversado com empresas nacionais para trazer realmente uma solução 100% nacional para esse problema da poluição plástica. Então as empresas que a gente escolheu conversar são principalmente locais. A gente entrou num programa de aceleração internacional hoje, que é em conjunto com uma aliança global de finalização da poluição plástica. Mas algumas dessas empresas são internacionais, mas a gente tem conversado localmente com elas. Entendi. Os produtos oferecidos assim que a empresa pode montar é bem diversificado? Pode ser tanto sacolinha quanto aquelas embalagens, vamos colocar aí, de Danone, de iogurte, como que funciona? Esse bioplástico que a gente faz, ele naturalmente, do jeito que ele sai do nosso processo, ele é bastante rígido, ele é bem parecido com um plástico, por exemplo, de uma tampinha de garrafa ou de alguma coisa mais dura. A gente está em conjunto com o Senai para desenvolvimento de algumas outras formulações e aditivações desse material para deixar ele mais maleável, mais flexível e mais leve. Então, no final desse desenvolvimento todo, o que a gente espera é que a gente consiga aplicar essa resina bioplástica para qualquer aplicação do plástico. Seja ele mais rígido, seja ele para uma garrafa PET, para um rótulo, para um filme plástico e etc. Legal. Então, a resposta das empresas hoje tem sido positiva para poder aderir esse uso do plástico. Bastante positiva. A gente vê que as empresas já têm metas bastante agressivas de adequação dos seus processos e adequação dos seus produtos para cumprir metas cada vez mais ambiciosas aí de deixá-los ambientalmente mais amigáveis, né? Então, ter uma parte mais ecológica e mais sustentável dentro das empresas. Então, com certeza a gente está sendo muito bem recebido por causa disso. Legal. E por ser um processo mais caro, por enquanto, né? Você acredita que com o passar dos anos, aí, do tempo, pode ser que esse custo seja um pouco menor, seja mais vantajoso para as empresas na área de lucro? Nós estamos trabalhando para isso. Então hoje alguns desafios que a gente tem, um é na produção, e aí por isso que a gente aplica esses resíduos industriais que hoje até as empresas têm um custo alto para se desfazer deles, então eles deixam de ter esse custo e a gente passa a ter uma matéria-prima até de graça, né? E também nos equipamentos. Se você olhar nos equipamentos aqui, eles são equipamentos que não são convencionais da indústria, nós mesmos desenvolvemos as especificações desses equipamentos, que faz com que reduza muito o custo. Então essa criatividade
empreendedora que a gente tem aplicado aí é o que a gente está apostando que vai diminuir bastante o custo de produção e chegar num preço mais competitivo com a resina plástica convencional. Legal. E os investidores, eles têm reagido bem a essa iniciativa? Porque, por enquanto, a empresa, acredito que não consiga se manter porque não está produzindo para vendas, né? Sim. Os investidores, como que está chamando a atenção do mercado o investidor? Nós já rodamos algumas rodadas de investimento menores para a gente se manter até agora, até o final das pesquisas, e os investidores com quem a gente começou a conversar já estão bastante interessados também em dar essa alavancagem final à empresa para a gente realmente montar uma fábrica, né? O que a gente espera para o ano que vem é justamente fazer uma nova rodada de investimento, levantar capital suficiente para a gente montar uma fábrica e entrar no mercado. Mas com certeza o mercado já tem atendido muito ao a nossa demanda por isso, né? Então esse material o mercado está pedindo demais para que tenha isso aqui na nossa região, na América Latina, assim como já tem na Europa, já tem na Ásia e nos Estados Unidos, para a gente trazer essa solução ambiental. Então, se tem expectativa da empresa crescer o ano que vem, é sinal que vem contratação por aí também, o mercado de trabalho vai aumentar. Esperamos que sim. Então a gente espera aí, dependendo do tamanho de planta fabril que a gente monte, ou do tamanho do mercado que a gente vá atender, a gente prevê com certeza contratações aí e promover o emprego na região. Fernando, e para onde que vai o plástico descartado, né? Esse plástico biodegradável, ele pode ser descartado em qualquer lugar? Como que funciona? Hoje, idealmente, é que o plástico, qualquer tipo de plástico, ele siga para um processo de reciclagem, né? Mas ele é muito difícil de seguir para esse processo, porque para a gente conseguir reciclar uma resina plástica qualquer, que seja uma garrafa ou qualquer outro item, ele precisa ir para um centro de reciclagem, ele precisa ser descontaminado e separado em tipos de resinas. Para algumas aplicações do plástico hoje isso é impossível, porque a gente tem alguns filmes multicamadas, por exemplo, que não podem ser reciclados e tudo isso custa muito caro. Então, para você ter uma ideia, a média mundial de reciclagem do plástico é de 9% mais ou menos dos itens que são descartados. No Brasil, a gente não consegue chegar nem em 1,5%. E de todo o plástico que chega até um centro de reciclagem, só 24% realmente volta para a indústria como resina para ser reutilizada. Então, isso faz com que o problema vai se agravando cada vez mais. Essa nossa bioresina, ela pode tanto ser reciclada, o que é o ideal, né? Mas se ela for descartada erroneamente, o que acontece aí com que a gente vê 91% do material plástico mundial e no Brasil quase 99%, se ela for descartada errado, ela vai seguir para um aterro sanitário ou mesmo para a natureza, onde ela vai biodegradar naturalmente e não vai agredir o meio ambiente. Então é justamente esse o paralelo que a gente quer montar. Não mudar o output da indústria, que é lá o final da vida, onde idealmente tudo teria que ser reciclado, mas não é. A gente vê que 90 e tantos por cento não é. Mas mudar no começo da cadeia, né? Então dá para as pessoas algo que, se a pessoa, por falta de conscientização ou diversos outros fatores, descartar incorretamente, ele não vai agredir o meio ambiente. É nisso que a gente aposta. Entendi. Então o plástico, nesse caso, ele pode ser até reutilizado ali na forma dele mesmo, até se for em formas mais rígidas, ele pode ser reaproveitado por algum tempo ou não? Pode. Ele pode passar por um processo de reciclagem mecânica, né, que é basicamente moer aquele plástico e fundi-lo em outra forma, em outra aplicação, mas se não for, ele vai acabar biodegradando naturalmente. E tem alguma agressão à natureza, embora ele seja biodegradável, ele pode agredir de alguma forma a natureza ou não? Nenhuma, ele vai biodegradar como se fosse uma casca de fruta, como se fosse uma planta normal ali no solo ou na água. Inclusive, se ele biodegradar no solo, como ele é um material orgânico e basicamente carboidratos, ele vai fertilizar a terra, né? Então ele não traz nenhuma agressividade ao meio ambiente. Por isso também que nós não usamos solventes no nosso processo, justamente para não ter nenhum resíduo químico ali onde esse plástico for depositado. Legal. No início da nossa conversa aqui você disse que foi feito para não agredir a terra, o mar, né, a água. Então até se por acidente ele cair na água, né, entrar em contato com a água ali e não conseguir ser recuperado, ele também não vai agredir. Também não, ele vai biodegradar normalmente ali, inclusive se algum animal marinho comer esse plástico não vai ter problema nenhum porque ele não tem nada de tóxico nele.
Isso é por conta da matéria-prima do plástico, do bioplástico? Tanto da matéria-prima, que são produtos orgânicos, quanto do próprio processo, né? Então, o nosso processo aqui é uma fermentação, é como se fizesse cerveja ou algum outro material ali, algum iogurte, algo que faz por um processo fermentativo. Então, ele é como se fosse realmente um alimento sólido que a gente consegue termomoldar em alguma coisa útil para o dia a dia. Quais são os materiais mais usados, né, que são costumeiros aí a ser usados nesse processo de fermentação? O nosso processo produtivo, a gente tem que lembrar que a gente precisa alimentar uma bactéria, né? Então a gente tem que dar algo que aquela bactéria consiga comer, se reproduzir e engordar, né? Essa bactéria ela vai comer basicamente gorduras ou açúcares. Então a gente consegue usar desde óleo de cozinha usado até resquícios ali da produção de cerveja, de suco de laranja, de cana-de-açúcar, diversos protocolos que nós fizemos aí com diversos resíduos. Hoje a gente está chegando perto de 50 patentes do nosso processo de produção e cada patente tem um resíduo orgânico que a gente consegue aproveitar. O coco também, por conta do óleo que tem, ele pode ser reutilizado nessa área? Também. A gente pode desenvolver um protocolo justamente usando ali óleo de coco, ou mesmo o resíduo ali do coco. Tudo que é orgânico, tudo que é uma base de alimento consegue ser quebrado em gorduras ou açúcares que a gente consegue usar no processo. Seria aí também o derivado do leite, da vaca, que é bem gorduroso também. Também pode ser. Parte de carne também é usado? A gordura animal também pode ser usado. Então, assim como o óleo vegetal que é feito ali para fritura, a gente conseguiria usar uma gordura ali, do que sobra da picanha, do churrasco ali, a gente poderia aproveitar para esse processo. Tudo é praticamente então reaproveitado para poder ser feito plástico. Então. Isso aí, tudo que servir como um alimento para essa bactéria. Maravilha. Fernando, muito obrigado, viu, pelo bate-papo, por aceitar aqui conversar com a gente no Ecologia Integral. Eu que agradeço, são sempre bem-vindos. E muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, @TVUnivap. Até mais. Tchau, tchau.